mais um podcast Mãos de Vera. Eu sou a Naná e hoje é dia 27 de junho, presumo, se não estou enganada com os dias. Cá estou eu, passado sensivelmente um mês, para gravar mais um podcast. Já o tinha planeado fazer há alguns dias, mas infelizmente as circunstâncias da vida são assim, nem sempre nos permitem fazer aquilo que nós queremos. Eu estou a gravar desta vez em minha casa, felizmente não tenho obras aqui ao lado, e o facto de estar uma quinta-feira em casa a esta hora durante o dia para poder gravar deve-se simplesmente ao facto de que o meu filho mais novo está com varicela. E por essa razão tenho de estar em casa com ele de quarentena nestes últimos dias. Não podemos obviamente sair de casa para não contagiar ninguém. E também, pronto, é essa a razão pela qual estou em casa a um dia de semana e não a trabalhar como seria o normal numa situação destas. Lá está, há coisas que... É uma situação chata, a varicela. Eu, de certa forma, prefiro que ele tenha já em tenra idade do que propriamente depois deixar para a idade adulta. Eu já tive, o meu filho mais velho também já teve quando era mais miúdo. O meu marido não tem a certeza se teve ou não, ele próprio também não tem a certeza, diz que não se lembra, a mãe dele também não se lembrava se ele tinha tido ou não. Portanto, estamos a fazer figas para que ele tenha tido, mas não tenha qualquer recordação da coisa. É uma doença de criança, uma doença infantil, é chata, implica, obviamente, ficar de quarentena uma série de dias, especialmente tendo em conta que os dias têm estado maravilhosos, especialmente hoje está um dia lindíssimo, e nós estamos por casa, pelas razões mais do que óbvias. O facto de ter ficado em casa estes últimos dias permitiu-me, de certa forma, também ter mais tempo para... não só para arrumar aquelas coisas cá em casa que normalmente nunca são arrumadas, não é o caso do espaço que eu tenho atrás de mim, está na lista. Este espaço está um bocadinho a favor, está completamente desarrumado. Mas lá chegarei. Também tenho tido, obviamente, além de tempo para arrumar a casa e algumas coisas que normalmente na rotina do dia a dia não se consegue fazer, obviamente, para poder tricotar e ler, que são os dois hobbies que eu tenho atualmente que me ocupam mais tempo. O meu mojo voltou em força. Muito graças ao Festival Knit with Friends, que foi a primeira edição este ano no Porto, no passado dia 8 e 9 de junho. Já vos vou falar um pouco sobre isso, contar-vos como é que correu, qual foi a minha experiência. Mas um bocadinho antes do festival, não sei se foi com aquela coisa toda do festival, já estava, a minha vontade de tricotar já estava a aumentar em rampa de lançamento, como eu costumo dizer. E depois, obviamente, o festival, o facto de ter voltado a ver, a mexer em fios e ter contacto com pessoas que partilham da paixão pelo tricô, obviamente que fez com que a minha vontade de regressar ao tricô aumentasse a olhos vistos. Depois também para isso contribuiu o facto de um dos projetos que eu tinha em mãos e que eu vos mostrei no último episódio e que já está concluído, vos vou mostrá-lo concluído. Também foi um projeto muito agradável de tricotar. Trabalhou-se, sim, requeria alguma atenção, mas o facto de ter sido um projeto tão agradável de tricotar e o resultado final é fantástico, contribuíram muito para que, obviamente, a minha vontade de tricotar disparasse e basicamente
eu percebesse as saudades que tinha de tricotar. Tinha mesmo muitas saudades de tricotar. E as minhas costas é que não tinham assim tantas saudades disso, porque o facto de passar mais tempo a tricotar, os movimentos repetitivos, principalmente os movimentos repetitivos, a minha escoliose de estimação deu logo sinal e não estava nada contente. Mas sim, o meu mojo para tricotar voltou. E vão perceber isso pelo rol de projetos, tanto acabados como começados. Vão perceber isso por aquilo que eu vos vou mostrar a seguir. Eu posso-vos dizer que tive um ataque de comecite aguda, mas também um ataque de terminar projetos que tinha em mãos há já bastante tempo. Portanto, vou só fazer aqui uma pausa e já volto para vos mostrar tudo. Até já. Bom, e cá estou eu de volta. Eu também, entretanto, apercebi-me há pouco que não tinha o microfone e também quis confirmar se o som estava bom ou se era preciso voltar a gravar tudo. Bem, vou então mostrar-vos o meu projeto, o meu primeiro projeto concluído, aquele de que eu vos falava há pouco. Vou tentar ver se não mando o microfone abaixo e todo o setup que tenho aqui montado. Queria mostrar-vos então, ele já tem aqui, que eu dobrei ligeiramente, é o Shale Utopia, desenhado pela Clarice Gomes. Este design absolutamente lindíssimo. Eu queria mostrar-vos isto. Eu acho, fiquei absolutamente fascinada com o resultado final. Ele é enorme, portanto, como podem ver, eu estou a ter alguma dificuldade em conseguir mostrar-vos isto em todo o seu esplendor. Portanto, tem este, ainda tem mais este bocal. Ele é simétrico. E mais este bocado todo. Portanto, eu fiz este projeto em fio da retrosaria da Rosa Pomar, em lã brusca. E eu adoro o pormenor deste bordo. Tem este aqui com torcidos. E depois aqui eu adoro este pormenor das folhas. Foi aquilo que me fez ficar decidida por fazer este shale para oferecer à professora da escola primária do meu filho mais velho. Ainda não lhe o entreguei e ainda bem, porque assim pude mostrar-vos o shale. Eu era para lhe ter entregue o shale na passada sexta-feira, foi o último dia de aulas do meu filho na escola e fizeram obviamente a festa e houve uma série de prendas e de lembranças para a professora, para agradecermos os 4 anos de dedicação e de esforço e tudo aquilo que ela fez pelos nossos filhos em termos de conhecimentos e também um pouco da educação pessoal dele, dos nossos filhos. Os pais quiseram todos mostrar essa gratidão e então juntámos-nos obviamente para oferecer umas lembranças, um álbum com fotografias e tudo mais. Eu quis fazer uma peça individualmente para ela, não só para expressar a minha gratidão, mas porque sei que ela aprecia. Eu, inclusivamente, uma das atividades que nós fizemos na sala dela foi: eu levei a minha máquina de costura e levei o tricô para mostrar aos miúdos como é que se fazem as coisas, como é que se faziam há muitos anos, antes de haver grandes cadeias de lojas onde se compra roupa feita à pressão. E percebi-me que ela apreciava este tipo de coisas. Portanto, eu sei que vai ser uma peça que ela vai apreciar. E por essa razão fiz isto com muito carinho. A razão pela qual escolhi este shale foi por ser de uma designer portuguesa. A Clarice é fantástica. Eu acho que ela tem peças desenhadas por ela absolutamente lindíssimas
este é definitivamente um deles. As instruções são bastante, parecem complicadas à partida, mas não são. É extremamente fácil de seguir. Eu vou voltar a tricotar este shell e eu já tinha, à medida que ia tricotando, já tinha um bocado tomado essa decisão de fazer este shell para mim. Apesar de ele ser um shell muito grande e eu não ter tendência para usar shells assim tão grandes quanto isso, quando vi o resultado final, quando bloqueei o shell, fiquei absolutamente... Se dúvidas havia, deixei de as ter e quero mesmo ter uma peça destas no meu guarda-roupa. A diferença é que eu não vou fazer este shell em fio worsted, que é o caso aqui. O fio brusco é um fio um pouco para o grosso. Este shell é super quente, vai ser super quente. Gostei imenso de como o fio da retrosaria da Rosa Pomar, o Brusca, ficou macio e não pica, nada dessas coisas, apesar de ter aquele cair um pouco rústico. É um fio bastante macio, é extremamente quente, portanto vai-lhe ser muito bom para a professora naqueles dias de escola de inverno em que o ar-condicionado e o aquecimento central da escola não funciona. Mas eu para mim não vou fazer em worsted, vou fazer em fingering, porque eu quando vi este board em lace, e antes de ter descarregado o esquema para ler, eu estava convencida em absoluta, pela fotografia, que isto tinha sido feito em fio fingering. Estava enganada, não era esse o fio indicado, no esquema, mas eu para mim vou fazê-lo em fio fingering. E já vos vou mostrar qual é o fio que eu vou utilizar para o fazer, porque coincidentemente a metragem é a mesma. Portanto, eu fiz este shell com agulhas número 4. Gastei sensivelmente 4 novelos, um pouco mais do que 4 novelos e meio de brusca. Sobrou-me isto tudo. Aqui estão 20 gramas de brusca. E pronto, portanto, sensivelmente 4,6 novelos de brusca. Eu tinha começado a tricotar o shell inicialmente com as minhas agulhas Xiaogu metálicas. Mas depois, como ia ao Porto e fui de avião, tive um bocado de receio de me confiscarem as agulhas, ainda por cima as Xiaogu são um tanto pontiagudas e por serem metálicas, eu tive um bocado de receio de ficar, de certa forma, de me ser confiscadas as agulhas no aeroporto. Apesar de o facto de eu levar só uma mala de mão, foi uma grande aventura. E não ter que passar, obviamente, por medidas de segurança assim muito apertadas, mas tive que passar em detector de metais e controle de bagagem, portanto, mesmo sendo uma bagagem de mão. E então, por essa razão, eu antes de ir, troquei as agulhas das minhas Xiaogus pelas minhas Knit Pro Interchangeables de Betla, de madeira, porque pensei, bem, na pior das hipóteses, eu vou desatarracar as ponteiras do cabo, levo as tampas para os cabos. Se for preciso, ficam as ponteiras e eu levo o shell na mesma, aquilo que já tinha feito, porque já tinha feito, creio que duas repetições do padrão que existe no board. Mas não tive problemas absolutamente nenhum em passar na segurança do aeroporto com as agulhas, com as de madeira. Ninguém implicou comigo nem para lá nem para cá. Portanto, eu creio que pode ter sido por ser um voo doméstico e eu não ter saído além fronteiras, mas creio que se voltar a andar de avião, as minhas interchangeables vão ser, obviamente, a opção a tomar. Portanto, eu estou-vos a contar esta história das agulhas por uma razão muito simples. Porque eu tinha começado a trabalhar com este Xiaogu, não estava a correr mal, mas quando mudei para as agulhas de madeira, não sei,
Parece que a experiência de tricotar tornou-se mais agradável com as agulhas de madeira com a brusca do que propriamente o que estava a ser com a Xiaogu. Portanto, tanto que eu depois nem sequer voltei a fazer a troca novamente e fiz o shell todo até ao fim com as minhas interchangeables. Com as de madeira. Portanto, foi uma boa opção. Vou só fazer uma pequena paragem porque eu acho que vou ter um intruso aqui, algures, e eu não queria ser interrompida. Só um minuto. Afinal não, o intruso está distraído ainda. Eu vou então passar ao meu segundo projeto concluído. O meu segundo projeto concluído são as minhas meias Broken Seed Stitch Socks. Estão terminadas, já tenho o par e aconteceu uma coisa caricata que vocês devem estar neste momento a reparar, que é o facto de elas terem biqueiras completamente diferentes. Portanto, o que me aconteceu foi, eu tinha decidido fazer estas meias com o cós, o calcanhar e a biqueira com o fio sólido do Aldi, que era um resto que eu tinha, que me tinha sobrado de um outro par de meias que eu fiz, umas que eu fiz da Rachel Coopy, e eu achei que ia ter metragem suficiente para conseguir fazer isso nas duas meias. Pronto, e porque também, obviamente, isto requer, para ficarem mais giras, obviamente, a alternância entre um sólido e um fio colorido, ou neste caso eu tenho um self-striping, que é o fio da Dona Maria que eu comprei num clube da meia que a Rosário teve aí foi há 2 anos, ou que foi. O que me aconteceu foi que o fio que eu obviamente tinha não chegou, ele ficou aqui, ainda consegui fazer até aqui, mas depois obviamente acabou-se e eu não tinha mesmo mais fio absolutamente nenhum que fosse compatível com isto, e então não me restou outra alternativa. Eu pensei que isto ia ficar um bocadinho mais interessante, mas não. Parece assim uma coisa um bocado esquisita, parece destoa completamente, e acho que no caso desta meia rouba completamente a beleza do padrão. Também tenho a sensação que aqui alguns pelo meio me desorientei e já não estava a conseguir fazer o esquema do Broken Seed Stitch. Não sei, desorientei-me. Houve para ali qualquer coisa que já não estava bem propriamente a prestar atenção, creio eu. E creio que... Ou não, ou talvez não. Se calhar sou eu que estou a imaginar, porque aqui realmente é uma secção... Eu penso que aqui nesta secção aqui talvez se perceba melhor. Portanto, o fio self-strapping da Dona Maria é cinzento e então não sobressai muito em relação ao cinzento claro do fio do Aldi. Portanto, como podem ver, as meias servem perfeitamente. Então, o tamanho da altura da perna para mim é o ideal. Eu por acaso ainda não tirei fotografias, não ponho aqui uma fotografia para verem como elas ficaram. Assim, então, fiz um Fish Lips Kiss Heel da Sock Therapist. Para mim acho que é dos melhores calcanhares em termos de assentar-me anatomicamente bem no calcanhar. Também gosto muito do... Como é que é? Eye of Partridge, creio que é, porque é um calcanhar reforçado e também me assenta bem. Foi o primeiro calcanhar, o tipo de calcanhar que eu experimentei, e que foi nas Blueberry Waffle Socks que eu fiz, não sei, foi assim uma coisa qualquer do género. Sei que fiz para um desafio de março, de March Socks, uma coisa qualquer. Eu sei que foi já há algum tempo e na altura fiz com o fio do Aldi também, ficaram super giros. Portanto, os meus 2 pares, é um dos meus pares preferidos de meias. Do fio da Dona Maria ainda me sobraram estas, creio que são 14 gramas. Portanto, ainda dá para fazer qualquer coisa. Provavelmente eu vou pôr um pouco disto na minha Cozy Memories Blanket. Eu tenho uma assim, tem 6 a 7 quadrados lá. Nunca lhe pego, mas gostava de colocar um pouco deste
deste fio na minha manta, porque é um fio que eu adoro. Acho que... eu lembrei-me agora. Só um minuto. Eu vou parar aqui só um minuto para vos mostrar as minhas meias. As minhas meias da Claire Divine, que são as Straight Socks, e que eu não vos mostrei no último episódio porque não tinha levado comigo, mas agora posso mostrar-vos. Só um instante. Com as minhas Straight Socks da Claire Divine, que foram feitas com o fio da Dona Maria. Portanto, o pormenor mais interessante delas, eu queria ver se isto focava minimamente, mas eu estou a ver que não. Isto tem aqui vê-se melhor, e que depois vai descendo e que depois vem até aqui à biqueira. Neste caso aqui, a biqueira é que vem indicada no... Não liguem porque eu estive a usá-las há pouco tempo. E a biqueira é que vem indicada, que é mais arredondada, e eu não gosto particularmente delas. Com estas meias também tive um pequeno percalço, que foi... eu demorei muito tempo entre fazer uma e outra. E então, por razões óbvias, já não me lembrava o que é que tinha feito na primeira, tanto que elas não são exatamente iguais, especialmente aqui nesta secção, porque eu na altura eu achei o esquema das Straight Socks, não o achei muito perceptível, achei-o bastante confuso até. Acho que falta-lhe informação, e o facto é que eu a primeira vez li e nem me estava a perceber, e eu deveria ter feito uma série de repetições, que acabei por fazer nesta, que foi a segunda que eu fiz, e aqui ficou como deve de ser. Na primeira não me apercebi, e então ficou com muito menos repetições. Daí a razão pela qual elas têm pernas de dimensões de alturas diferentes. Mas pronto, também são meias para... Eu estas vou andar com elas por casa, portanto não... que é uma pena, mas elas são super quentes. Eu adoro este fio da Dona Maria. Foi super agradável ter que estar com o fio da Dona Maria. E elas são super quentinhas e super macias. São muito, muito, muito confortáveis. Ambos os pares de meias foram feitos com agulhas 2,5 mm, que é o meu tamanho preferido de agulha para fazer meias. E já sei que fazendo com 2,5 mm e 62 ou 64 malhas, para mim é o ideal. Portanto, de projetos acabados, estes são os que eu tenho para vos mostrar. Entretanto, como bloqueei o Shale, aproveitei e bloqueei também o meu gorro que vos mostrei no último episódio, o Hermanesse. Bloqueei-o de forma a parecer mais uma boina do que propriamente um gorro, porque ele ficou mesmo muito grande. Portanto, mas ficam bem, eu gosto. Parece que tenho um cogumelo aqui no alto da cabeça, mas não interessa. Depois, eu queria então mostrar-vos um projeto que foi começado há mais de um ano, bem mais de um ano, e que na altura eu nunca vos cheguei a mostrar, porque era para ser uma surpresa para a minha querida amiga Ana Carolina, a Tatas, e era para ser um baby grow, uma espécie de um baby grow. É um onesie que eu vou-vos mostrar, se eu encontrar o saco de projetos. Está aqui. No meio desta confusão que é o meu espaço de trabalho. Portanto, eu estou-vos a mostrar isto, obviamente vão perceber porquê. Isto era para ser um onesie. Eu fiz a filmagem disto no último episódio e foi aquela parte de 7 minutos que simplesmente evaporou-se, e eu não sei, foi muito complicado. Foi muito complicada a edição do último podcast, da parte das filmagens todas que eu tinha, e no meio daquela confusão toda acabei por perder 7 minutos de gravação que obviamente já não conseguia replicar. E então, como estava a planear gravar outro episódio em breve, simplesmente pensei, olha,
volto a gravar tudo novamente no próximo episódio e acabou-se a conversa e não há problema. Com a diferença que agora tenho uma novidade para vos dar em relação. Acaba por estar relacionado com isto. Pronto. Sem mais delongas, para não vos estar a amassar, isto é o que eu tinha feito do onesie. Portanto, isto era um baby grow estava a fazê-lo. Desculpem. Isto agora é maranhoso. Estava a fazê-lo em fio super soft da retrosaria. Portanto, eu posso-vos mostrar aqui. Na altura comprei 2 novelos. Portanto, a retrosaria apresenta o super soft. Portanto, eu comprei isto. Tenho aqui o apontamento em fevereiro de 2018 e eu sei que eu comecei, creio que em março, e tinha contado fazê-lo também para 6 meses porque o bebê da Ana ia nascer, estava previsto nascer em julho, como efetivamente acabou por nascer. Ele está quase a fazer um ano, portanto podem ver o logro que isto foi. Portanto, a ideia era fazer com super soft. Isto é 100% lã, tem 287 metros e são 50 gramas. Eu, na altura, comprei dois novelos e foi até aqui que eu consegui chegar. Queria-vos mostrar alguns pormenores. Isto é um trabalho muito intrincado, o que acabou por ser um completo dissuasor de vontade de tricotar. Apesar de ser tinha aqui estes torcidinhos, muitos giros. Depois aqui era uma das mangas. Esta era a parte da frente em que abotoava. E depois aqui tinha mais uns torcidos. E tinha casinhas para pôr uns botões. Portanto, como obviamente eu estava a fazer o trabalho para 6 meses, porque pelos meus cálculos, nascendo em julho, portanto, lá para novembro, dezembro, mais ou menos, iria precisar de uma coisa mais quentinha para aconchegar e tal. E então daí eu ter optado por este esquema. Era suposto ser uma surpresa, que acabou por não ser, não é? Já devem ter percebido. Este esquema, além de ter instruções bastante precisas, ele está muito bem escrito, está muito bem descrito, mas é tão extenso e tem tanto pormenor, porque tipo, por 2 carreiras tricota-se de uma maneira, depois por outras 2 tricota-se de outra maneira, depois nas outras 2 a seguir ainda se vai tricotar de outra. Pá, e é muito confuso, e eu às vezes prefiro um esquema em que eu consiga memorizar com relativa facilidade. Foi o que acabou por me acontecer até no Child da Clarice. E digamos que o que acabou por acontecer foi, em vez de eu me concentrar em ter este projeto pronto, porque era suposto ser uma surpresa e eu sei que a Ana ia adorar, acabou por ser aquele que eu realmente não tinha mesmo vontade absolutamente nenhuma de pegar. Este foi um dos projetos que claramente contribuiu para eu perder o meu mojo de tricotar. E portanto, como já não vai ser preciso, não é? Porque o BBM já tem quase um ano, não é? Eu obviamente vou desmanchar. Este é um daqueles projetos que eu vou desmanchar. E como este é um fio fingering, e como eu adoro a cor, eu fiquei apaixonada pela cor logo na altura. Portanto, eu vou aproveitar estes 2 novelos, porque têm a metragem quase correspondente ao do Child da Clarice. Eu vou aproveitar estes 2 novelos e vou fazer um Utopia para mim com este fio. Ana, espero que não te chateies com isto. Eu depois compenso-te. E pronto, é a história deste projeto que vai ser desmanchado por razões mais do que óbvias.
Eu estava a fazer este projeto com agulhas 2,5 mm, apesar de no esquema estar indicado que era para 3 mm. Eu na altura fiz a amostra e não gostei. Achei que ficava... Portanto, aqui tem, nota-se, aqui é a secção de 3 mm, que tricotei com 3 mm e esta. Portanto, achei que ficava... A minha tensão não ficava tão uniforme aqui com 3 mm, então daí ter optado por tricotar com 2,5 mm. Outra coisa que contribuiu seriamente para não me convencer, não me dar vontade de tricotar. Eu por acaso queria ver se vos mostrava, só para terem uma noção de como é que era, o que é que era ao certo. Só que eu na altura, quando tirei isto, a minha impressora estava um bocadinho fraca de toner e realmente não ficou lá muito visível. Não sei se aqui conseguem ver. Portanto, isto era um baby grow. Aqui as perninhas e tal, aqui manguita, isto ia ter mangas. E tinha, obviamente, aquelas florzinhas que eram feitas com laçadas. Portanto, é o melhor que vos consigo mostrar, acho eu. Talvez aqui. Pronto, aqui conseguem ver um pouco. Ficam com a ideia. Pronto. E então vou realmente desmanchar o projeto. E agora já o posso desmanchar. Porque era para o ter desmanchado nos entretantos, mas como depois quis gravar novamente para vos mostrar o que é que estava a falar, acabei por não o fazer nos entretantos. Pronto. Portanto, este será desmanchado por estes dias. Depois, projetos em que eu tenho avançado seriamente. O meu top de Ellie Vanilla, que eu fui por acaso, tive a curiosidade de ir ver. Tive a curiosidade de ir ver há quanto tempo é que eu tinha começado. E eu neste momento tenho 2 projetos começados em 2014, ou seja, sensivelmente desde que o meu filho estava para nascer, ou nasceu, o meu filho nasceu em maio de 2014, o mais novo, obviamente. Portanto, eu posso dizer que estes projetos têm a idade do meu filho, que é assim uma coisa um bocado pró-ridícula. Daí, por isso vocês aí vão perceber a razão pela qual eu estou tanto decidi começar uma série de coisas novas como estou de género de acabá-las, porque não só porque as quero vestir, obviamente, mas bom, eu vou ver se consigo mostrar-vos isto minimamente em condições que vocês consigam perceber a confusão que aqui vai. Eu tenho tricotado bastante nisto. A última vez que eu vos tinha mostrado, eu creio que estava a terminar sensível. Eu neste momento tenho 2 novelos. Isto vai ser um bocado complicado eu conseguir mostrar-vos isto em condições, mas eu vou tentar na mesma. Pronto. Portanto, isto é o meu top de Ellie Vanilla. Tem ali o cos. Ele agora parece gigantesco, mas não é. E eu, entretanto, desde o último episódio, terminei a parte da frente. Isto agora parece gigante, porque o peso... mas não, eu estive a ver. Eu, na altura, pensei que isto ia-me ficar grande. Isto vai-me ficar mais ou menos assim. Isto depois há de ser esticadito aqui, né? Aqui vai ficar a abertura para a cabeça passar é sensivelmente a largura aqui deste triângulo. Isto depois tem que ser esticado, obviamente, bloqueado. Portanto, a parte da frente já está terminada e eu comecei ontem, daí eu ter 2 novelos, estar a trabalhar em 2 novelos, com 2 novelos, um para a frente e outro para trás. E então já comecei também aqui a secção, o triângulo está aqui, já ao início. E eu comecei ontem a parte de trás. A parte de trás é exatamente igual à parte da frente. Creio que com uma ligeira diferença em termos de short rows. Porque ele aqui na parte da frente tem uma pequena secção de short rows. Desculpem lá, isto está uma grande confusão.
Portanto, eu vou-vos mostrar isto do COS. Aqui. O que é que se passa aqui? Aqui foi onde eu fiz umas reduções. Por acaso ficaram demasiado. Penso que depois com o bloqueio não se notem tanto. Portanto, ele tem uma bainha dobrada. E não vai ter mangas. E é mais ou menos isto. Pronto. Eu estou a fazer isto com o Fabel da Drops. Fabel Unicolor. Estou a usar agulhas de 4mm. E o que é que era mais que eu queria dizer em relação a este projeto? Eu tinha começado este projeto por fazer um tamanho 44. Mas o facto de ter alguns projetos que fiz, especialmente de casacos, um casaco e um outro projeto que eu tenho também de um top, que fiz os tamanhos muito próximos, apesar de saber, mesmo contando com o positive ease, com a margem, a folga positiva que é dada no esquema, eu cheguei à conclusão de que eu estava a fazer coisas que acabavam por me ficar sempre demasiado grandes. E, curiosamente, com este top, apercebi-me disso ainda há tempo e pensei assim, não, eu vou fazer um tamanho abaixo daquilo que são as minhas medidas. Neste caso não era bem um tamanho abaixo, eu estava a fazer o 44, que dava a medida, especialmente aqui do busto, era exatamente na mousse. Portanto não corria o risco de me ficar apertado, porque aquilo tinha uma folga positiva. E nos casos em que eu fiz isso, em que fui por essa opção, acabaram por me ficar uns sacos de batatas. Portanto, para não correr esse risco e ainda podendo fazê-lo, eu decidi fazer umas reduções aqui na zona da cintura e reduzir para o tamanho abaixo, ou seja, tem quase acaba por ser uma menos, ou seja, elimina completamente a folga positiva e ainda fica 2 cm abaixo dessa folga. Portanto, não sei se eu estou a ser claro. Decidi fazer o tamanho abaixo. E acho que ainda bem que decidi fazer isso, porque tenho a sensação que desta vez ele vai ficar larguinho na mesma, mas não vai ser aquela sensação enorme de saco de batatas que eu andava a ter com os outros projetos. Portanto, eu penso que se eu continuar a trabalhar ao ritmo que tenho estado a trabalhar neste top, da mesma forma, eu creio que mais 2 dias e ele está terminado. Depois, a contrastar com esta vontade de terminar projetos, portanto, eu quando acabar este já tenho outro na calha para acabar e que é para levar também de cabo a rabo, porque eu ainda tenho mais, creio que 4 dias em casa de quarentena e deu-me um ataque de comecita aguda. E para começar, vou agora então desfilar os projetos que eu decidi começar. Portanto, um deles está só na fase de COS. É um projeto que eu tinha na minha lista de resoluções para este ano, que é um gorro, porque eu, lá está, tenho poucos gorros. Só um minuto, eu vou ter que parar aqui um bocadinho. Bom, eu estava-vos a falar de um dos projetos que eu comecei, que faz parte da minha lista de resoluções. Era um projeto que eu tinha planeado fazer em outubro, mas decidi começá-lo antes porque isto agora aqui vai ser um mix de aquisições com projetos novos. Portanto, eu vou-vos mostrar uma das minhas aquisições quando estive no Porto, no Knit with Friends, que é o fio que eu estou a usar para fazer o Rustling Leaves Beret. Portanto, é um gorro, também mais para o estilo boina. Creio que já perceberam que eu gosto muito de esquemas que tenham motivos com folhas ou com flores. E pronto, e eu quando vi este gorro já há algum tempo,
É da Alana Dacos, o esquema, e eu apaixonei por ele. Ele tem um tamanho único. Este esquema é pago, portanto eu neste momento ainda só tenho o canelado feito. Creio que mais 2 carreiras e entro no gráfico da rendade das folhas. E eu estou a fazer com agulhas de 3mm, são umas intercambiáveis da Knit Pro de bambu. Estas agulhas são de bambu. Portanto, porque eu tive aqui um pequeno problema com o meu estoque de agulhas. Cheguei a um ponto em que queria começar tanta coisa que já não tinha agulhas suficientes para começar. Ou pelo menos já elas estão todas ocupadas em projetos. Portanto, este é o fio que eu estou a usar. Peço desculpa, deixa-me pousar isto. Eu estou a usar este fio. Ele aqui parece um pouco mais vermelhão do que é na realidade. Ele é mais para cor de vinho. Creio que aqui ele representa um bocadinho melhor. As sombras ajudam. Portanto, isto é fio que eu comprei na Ovelha Negra. Eu apaixonei-me pela cor. A tal ponto que vocês já vão perceber a que ponto é que eu me apaixonei pela cor vermelha. E é fio Amélia. Portanto, são 50 gramas, 190 metros e é 100% lã merino. Portanto, eu apaixonei-me por este tom da Amélia. E por isso é que trouxe um novelo para fazer este gorro. É um fio fingering, portanto, e é o que é pedido no esquema. Portanto, penso que no próximo episódio já vou ter mais para vos mostrar. Este é um dos projetos que eu comecei. Quando estive no Porto, e estive na Ovelha Negra no dia antes do festival, porque eu fui logo no dia 7, eu e a Maria João, do blog Pontinhos ao Vento, fomos logo na véspera. Para também aproveitarmos um pouco, já que íamos ao Porto, eu adoro a cidade do Porto, acho a cidade do Porto lindíssima e de cada vez que lá vou fico ainda mais com essa convicção de que é uma cidade lindíssima e há sempre qualquer coisa nova para eu conhecer e para eu me encantar ainda mais com a cidade do Porto. Foi o que aconteceu desta vez. Desta vez eu estive 2 dos sítios para mim que achei lindos de morrer. Foi o Jardim da Cordoaria, relativamente próximo da Torre dos Clérigos, porque eu já tinha estado na Torre dos Clérigos, cá em baixo, nunca fui lá acima. Creio que a última vez que eu tinha ido ao Porto, a torre até estava em obras ou estava fechada, uma coisa qualquer. Desta vez voltei a não subir à Torre dos Clérigos, mas de qualquer das formas, lembro-me que tinha estado relativamente próximo da Torre dos Clérigos, mas não me tinha apercebido que o Jardim da Cordoaria era logo ali. E o outro sítio que eu achei absolutamente deslumbrante foi os jardins do Palácio de Cristal, assim, fora de série, fenomenais. Bom, mas como eu ia a dizer, já me estou a perder, estou a divagar, eu e a Maria João estivemos na loja da Ovelha Negra na véspera e quando lá cheguei, um dos sales que estava em exposição caiu-me no goto, completamente caiu. Fiquei apaixonada pelo projeto. E depois a Joana nossa disse-me que aquilo levava só 1 ou 2 novelos de fio e então eu decidi. E ainda por cima o esquema é gratuito, portanto estava decidido. Eu vou-vos tentar mostrar o esquema que é, o chale que é, mas o meu toner continua muito fraco, portanto creio que não dá para ver muito bem. Mas é um chale relativamente pequeno, é super giro, tem uma parte, um bordo em lace e curiosamente é começado exatamente do fim do bordo para o princípio, portanto. E como a Joana me disse que era feito só com, acho que era 2 novelos, eu
decidi, não, eu vou fazer este shell. E então, por essa razão, comprei 2 novelos também de Amélia, mas neste tom. Eu ultimamente ando apaixonada por este tom. Acho absolutamente lindíssimo. E como gosto de me ver com ele, apesar de eu ser assim um bocadinho pó branca, e como também tenho muita roupa castanha, acho que faz um bom contraste. Portanto, eu já comecei. Já tive sérios problemas com o cast-on, com a montagem das malhas. Isto às vezes o facto de estarmos muito tempo sem tricotar depois tem os seus efeitos perversos, porque de repente eu esqueci-me como é que se fazia. Não tenho muito para vos mostrar, já fiz algumas carreiras, já comecei no gráfico, já comecei... que está tudo emaranhado. Dê-me só aqui um segundo para eu tentar desembrulhar esta confusão. Não está fácil. Eu estou a fazer com as minhas intercambiáveis de madeira, aquelas que, quando eu terminei o shell da Utopia, passei-as para este. E já estou aqui a começar. Portanto, isto faz aqui tem aqui uns matos enlaçadas muito, muito engraçados, que são aquilo que faz com que o shell tenha aquela espécie de pontas pontiagudas, que irão ficar um bocadinho mais para pontiagudos quando for bloqueado. Estou a gostar imenso de tricotar com isto. Acho que realmente a combinação das agulhas de madeira com o Amélia está a ser também muito prazeroso, tal e qual como foi trabalhar com a brusca. A brusca é, obviamente, um fio que eu vou usar de certeza, e eu estou a gostar muito de tricotar com o Amélia também, com estas agulhas de madeira. Portanto, isto é um Sunburn Shawl, que é da Nidhi Kansal, é a designer. Mas depois, como sempre, ponho aqui a informação sobre o modelo e o projeto. Portanto, como podem ver, 2 projetos começados e assim no início, muito no início. Entretanto, para terminar os projetos começados, este ainda não está começado, eu já fiz a amostra. E vou fazer o cast-on provavelmente hoje ou amanhã. E esta foi uma aquisição que eu fiz já após o festival. O festival teve um casaco oficial que foi desenhado pela Polkanit, a Paula Ai meu Deus, eu vou assassinar o nome da rapariga. Dê-me só um segundo para ver se eu encontro o nome dela. Wisniewska. Penso que seja isso. Niewska. É mais ou menos isso. Com mais um W ou um S. Portanto, é o casaco amarelo. Que eu, neste caso, não vou fazer em amarelo, mas sim vou fazer em vermelho. Portanto, aqui esta cor reproduz bem a cor efetiva. Esta não. Esta parece mais a cor de rosado do que propriamente é. Portanto, eu adoro vermelho. Sempre gostei muito de vermelho. E sempre tive ou uma t-shirt vermelha ou um pullover vermelho, e nos últimos tempos tive que literalmente desfazer-me disso, porque eram peças de roupa que já estavam muito gastas, e umas deixaram de me servir e outras eram mesmo porque estavam gastas. E eu apercebi-me que realmente não tinha muita coisa em vermelho. E quando estive na loja da Ovelha Negra, andei lá a explorar, e além de me ter apaixonado por aquele vermelho das Amélias, que é um nadinha mais escuro, mais a pender para o cor de vinho do que este aqui parece muito vermelhão, mas não é. É um vermelho seco. A meu ver é um vermelho seco, mas realmente o vermelho é uma cor que é muito difícil de nós conseguirmos reproduzir, quer em vídeo, quer em fotografia. Este é Vitória. É fio Vitória, também da Ovelha Negra. São 50 gramas, 200 metros, e é também um fio 100% lã. Portanto, vai ser o meu amarelo vermelho. Eu comprei
6 novelos, ou seja, mandei vir, este já mandei vir depois de... Foi uma daquelas coisas tipo impulso do momento que a Paula Canite decidiu abrir um Knit Along e, e hoje o facto de ter visto o casaco ao vivo e viu em várias cores, achei-o lindíssimo. Já o tinha achado lindíssimo quando vi a primeira fotografia dele no Instagram do Knit with Friends. Achei o casaco lindíssimo nessa altura. Depois de tê-lo visto ao vivo, ainda fiquei mais interessada no casaco. E pronto, e depois apaixonei-me pelo casaco e a Paula abriu o Knit Along e eu decidi, olha, não quer saber, vou embarcar. Também porque na altura estava numa de, olha, preciso de coisas que me motivem a continuar a tricotar. E então, por isso mandei vir, são 6 novelos para aquilo que eu vou precisar para o meu tamanho. E desta vez também vou fazer o tamanho abaixo. Eu estou a fazer o tamanho 42. Por acaso a Paula não diz se o casaco tem folga ou não, mas mesmo que tenha folga é o suficiente para depois não me ficar muito apertado na zona do busto. Portanto, ele não é tão vermelhão, pá, a sério. Realmente é uma cor complicada de reproduzir fielmente em vídeo. Portanto, este vou fazer com agulhas 3,5. Depois de ter visto a amostra é o que é essa a decisão. Portanto, este vou fazer o cast on por estes dias. E de projetos de tricô, acho que já vai aqui um desfile de coisas mais do que suficiente. Portanto, depois, do que é que eu vos queria falar mais? Do Knit Along, do Knit with Friends. Portanto, como vos disse há pouco, eu e a Maria João, do Pontinhos ao Vento, combinámos. Tínhamos programado isto, creio que em novembro do ano passado, logo pouco depois do anúncio da data. A data para o próximo ano, para a próxima edição, já foi anunciada. Vai ser dia 6 e 7 de junho, portanto, mais ou menos na mesma altura. E eu e a Maria já estamos a fazer o melhor para podermos ir também na próxima edição. Portanto, eu gostei bastante do festival. Achei uma iniciativa fantástica. Não achei que fosse muito grande. Confesso que não sei bem que expectativas é que eu tinha em relação ao festival. Creio que eram... Não sei, não eram nem muito altas, mas também não eram muito baixas. E eu posso dizer que as minhas expectativas foram completamente preenchidas. Acho que para uma primeira edição correu lindamente. Acho que tinha o tamanho ideal, especialmente tendo em conta o mercado português. Havia muitas tricotadeiras espanholas que vieram daqui do lado. E confesso que fiquei agradavelmente surpreendida porque acho que foi preciso uma organização mesmo muito apurada para conseguir montar tudo aquilo. Sei que foi um trabalho enorme da Joana Borges e da Maria, eu não sei o último nome dela, o que é terrível. Eu só a conheço por Alemania desde não sei há quantos anos, que a sigo no Instagram e no blog, quando ela tinha o blog. Portanto, acho que é de louvar, só tenho a aplaudir todo o empenho e a simpatia e a disponibilidade, que sei que houve uma série de sarilhos para conseguir fazer com que algumas designers chegassem ao Porto a tempo e horas. No dia em que eu fui, eu estive ainda a sobrevoar o aeroporto de Francisco Sá Carneiro durante, creio que, uns bons 20 minutos. Não tínhamos... Logo na altura, o piloto deu-nos a entender que teria falhado a aproximação à pista, e eu pensei que se devia ao facto de ainda termos apanhado os resquícios da tempestade do Miguel. Nós ainda apanhámos ali uma parte... nuvens, que ainda apanhei uma certa turbulência e não foi assim lá muito agradável.
E eu, na altura, quando ele disse que nós íamos sobrevoar e não sei o que, tentar fazer nova aproximação à pista, eu pensei que tivesse a ver com condições climatéricas, pensei que ele tivesse falhado a aproximação por alguma nuvem ou alguma rajada de vento assim mais problemática, mas depois acabei, só depois de aterrar é que na segunda aproximação à pista não houve problema nenhum, aterrámos, não houve grandes problemas, correu tudo lindamente. Só depois de ter aterrado e de a Maria João ter aterrado é que eu fiquei a saber que a razão pela qual nós tínhamos andado lá em cima às voltas se devia ao facto de haver uma avaria no radar do aeroporto Francisco Sá Carneiro. E isso para mim não foi problema, para a Maria João também resultou num atraso de 1 hora, mas para algumas designers que vinham do exterior de Portugal a coisa foi um bocadinho caótica. Sei que houve uma que chegou com 3 ou 4 horas de atraso e houve uma que acabou por ter que vir de Paris para Lisboa e de Boleia de Lisboa para o Porto. Foi assim uma coisa um bocadinho à tangente. Mas eu acho que, apesar destes sobressaltos todos, eu acho que o festival está de parabéns. A Maria e a Joana estão completamente de parabéns. Voltei a reencontrar a Raquel. Fui encontrar o meu grupo de tricô. Isto é ridículo dizer isto, mas é verdade. Eu, devido aos torneios e aos torneios do meu filho e a uma série de compromissos familiares, havia quase 6 meses que eu não ia aos encontros do meu grupo de tricô cá embaixo no Algarve. E foi ridículo ir encontrar a quase totalidade do meu grupo de tricô no Porto. E dizer, quer dizer, nós não nos encontramos lá em baixo, mas eu venho encontrar-vos aqui no Porto, quase a 700 km de distância. Portanto, foi também uma experiência muito caricata nesse sentido. Conheci o Frederico, do Knitted by Macho Man, que é assim uma pessoa super boa onda. Diverti-me imenso. Nós passámos, eu e a Maria João, passámos um bom bocado no espaço lounge que foi criado, que foi um must. Eu adorei estar sentada nos puffs a tricotar. E foi muito engraçado. Conhecemos um casal, ela era americana e ele madrileno, ele tinha vindo acompanhá-la. O Frederico tentou puxá-lo para o lado do tricô, pô-lo a debar uma meada de fio. Foi muito giro, foi super interessante. Eu não fiz... quer dizer, eu passei um bocadinho por isso. Tive um bocado aquela cena de fangirling com o Steven West, com a Hélia, eu nunca consigo dizer o nome dela, a Hélia Rajavara. Se tiver a assassinar o nome, não, peço desculpa. A Vera Balimaki também, a Rilili também, mas eu fiz um bocadinho de fangirling, mas foi à distância. Eu não andei a pedir para tirar fotografias. Aliás, eu e a Maria João aconteceu-nos uma coisa caricata que foi, eu acho que nós estávamos a divertir tanto e a aproveitar tanto e a absorver o ambiente e tudo mais, que nós acabamos por não tirar quase fotografias nenhumas. Ou seja, eu estava a contar que ia tirar resmas delas e fazer vídeo e tudo mais. A porta do meu escritório abriu-se. Mas não, acabei por... tenho pouquíssima coisa para... Vou pôr aqui algumas fotografias no fim e pouco mais, porque realmente, eu acho que nós estávamos tão absortas em aproveitar o festival e estávamos tão bem dispostas e tão felizes que acabámos por nem sequer nos preocupar com fotografias. Encontrei uma série de pessoas que eu sigo no Instagram e que me seguem no Instagram. Conheci a Filipa, a Filipa ao fim de não sei quanto tempo, a Paula Castro, acho que se a Paula Castro não me tivesse dito quem era, eu não tinha chegado lá. Meti uma argolada tremenda com a Luísa, porque achei que não nos tínhamos encontrado lá e tinha estado a falar com ela e não me percebi que ela era a Luísa que eu seguia no Instagram, portanto peço desculpa por isso. Foi mesmo, para mim foi uma experiência fantástica. Foi também por outra razão, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de viajar e de sair
sair de portas e ir por aí de mala, mala às costas. E havia, feitas bem as contas, desde que os meus filhos nasceram, eu nunca mais tinha feito isso. A última aventura que eu tive assim grande foi quando fui para Barcelona com uma colega minha de faculdade e já estava grávida do meu filho mais velho. E tinha marcado a passagem em fevereiro e só fui em junho. E então, quando fui em junho, já ia grávida do meu filho, porque descobri, entretanto, que passado 3 meses de ter marcado a passagem, descobri que estava grávida. E essa tinha sido a minha grande última aventura, assim, de mala, ir por aí. Portanto, havia 10 anos que eu não fazia assim uma destas. E, obviamente, devido à minha logística familiar, eu tive que planear isto com muita antecedência. Paguei a passagem de avião com muita antecedência. Implicou que o meu marido tivesse que marcar férias para este período, para eu assegurar que ele ficava com os miúdos enquanto eu ia. Portanto, isto foi tudo planeado com mais de 6 meses de antecedência. O alojamento, a coisa teve por um fio quase à última da hora, porque houve um problema com as reservas, houve um engano, e depois, quando tentámos encontrar uma alternativa, descobrimos que não havia alternativa, porque estava tudo marcado, tudo lotado no Porto, porque além do festival estava a acontecer o Primavera No Sound e a final da Liga das Nações de Futebol. Portanto, nós encontramos claques da equipa suíça, da equipa holandesa. No dia que nós viemos embora, no domingo à tarde, passámos por um jardim que era uma maré laranja, porque a final foi com o Portugal-Holanda. E então parecia que estava tudo a acontecer no Porto, nesta altura. Só um minuto. Os dedos chama. Isto tem sido um para-arranca. Bom, como vos estava a dizer, adorei o festival. Achei mesmo muito, muito, muito interessante. Eu, das coisas que trouxe propriamente do festival, hoje só vos vou mostrar uma parte. Portanto, trouxe as Amélias logo na altura e trouxe duas meadas que comprei à Rosário da Dona Maria, porque me apaixonei por elas. Uma delas é esta, que é piuga. É ver para meias, peço desculpa. E que são 100 gramas, 425 metros, 75% lã, 25% nylon. Portanto, como podem ver, a tendência neste tom amarelo mostarda mantém-se. E depois fiquei absolutamente fascinada. Aliás, para mim o difícil foi escolher. O difícil lá foi mesmo conseguir escolher. Eu, infelizmente, não tinha propriamente um orçamento muito alargado para gastar no festival. Tive uma série de despesas imprevistas quase às portas do festival, que me impediram de ter liquidez suficiente para dar largas à minha imaginação. Mesmo também porque já vão perceber o que é que se passou, porque é que eu só tenho metade para vos mostrar. Eu apaixonei-me por este fio da Dona Maria, da Rosário. Ele tem... ele aqui parece completamente azulão, mas não é. Ele tem umas partes de uns tons de verde escuro e é absolutamente lindíssimo. Aqui, esta parte que vem mais clara é verde. Portanto, este é merino e seda, tem 379 metros e são 83 gramas. Portanto, e é super macio. Super macio. Portanto, eu só tenho isto para vos mostrar porque eu fui num voo da Ryanair. E a Ryanair, para não pagar bagagem, para a próxima vez já sei, para a próxima vez já sei que paga taxa para poder levar uma mala de mão e uma a tiracolo. Eles têm uma política que, se eu quiser levar uma mala de mão, posso levar, mas sem pagar, obviamente, além do bilhete. Mas essa mala tem umas medidas
bastante restritas. Na TAP eles são um bocadinho mais permissivos. E então, no meu caso, a mala era absurdamente ridícula e ridiculamente pequena. E eu quase que não tinha espaço para levar aquilo que precisava para levar para o fim de semana, para os 3 dias que ia lá estar. E então, obviamente que trazer muita coisa, eu já sabia à partida, porque, como vos disse, eu não tinha muito dinheiro para gastar. E também porque estava restringido, obviamente, pelo tamanho do saco de mão que tinha. Portanto, obviamente que passei dos limites daquilo que seria o aceitável para caber dentro da minha mala. Portanto, e por essa razão é que eu só tenho metade para vos mostrar, porque a outra metade ficou com a Ana Carolina, com quem eu e a Maria João nos encontramos nesse fim de semana. A Ana Carolina não pôde vir ao festival connosco, espero que o próximo ano consiga, porque ela tem um filho pequeno e era complicado também a logística familiar dela e ela poder aparecer. Mas como a Ana Carolina veio passar uns dias ao Algarve, então basicamente o que nós combinámos foi, eu deixei lá a parte que não conseguia enfiar na minha mala e ela vai trazer-me quando vier de férias daqui a sensivelmente 2 semanas. E então nessa altura depois já vos posso mostrar o que é que comprei mais. Comprei também uma meada à Paula, da Dyed by Alfinite, outra banca onde o difícil foi mesmo escolher. Eu nessa altura já tinha feito, já tinha comprado as Amélias e creio que tinha feito mais uma outra compra. Sei que comprei numa banca que é Kamalen, que depois logo vos mostro. Fiquei a namorar umas meadas de uma banca, de uma marca de fio alemão. Era uma loja alemã. E adorei as cores, a combinação das cores, principalmente os verdes. Fiquei completamente apaixonada pelas meadas deles, especialmente uns que eles tinham em fingering, fio sock. E na altura disso lhes tive um bocadinho à conversa com os 2 representantes. Eles estavam positivamente agradados com o festival, não tinham muita expectativa e ficaram bastante surpresos e agradados com a afluência das pessoas. E eu disse-lhes, não vou comprar aqui em feira, mas de certeza absoluta que vou-vos encomendar alguma coisa e é possível que no futuro eu mando vir 2 ou 3 meadas para fazer qualquer coisa com os fios deles, porque eu fiquei mesmo rendida às cores. Outra banca que tinha coisas super interessantes foi a Wichita. Já não tinha nem arcabouço financeiro nem espaço na mala, portanto. Depois, outra coisa que eu fiquei completamente a sonhar com aquilo foram as cestas. Umas cestas que foram desenhadas especialmente para o festival. Umas cestas em verga não é verga. Aquelas cestas de palha que era uma coisa completamente corriqueira quando eu era miúda. Eu lembro-me que qualquer criança tinha uma cesta daquelas de mão. Eu lembro-me que tive uma e que sei que a perdi ou me roubaram na escola, que eu sei que tive um desgosto monumental quando a perdi. E então eles fizeram uma especial. Eu depois ponho aqui o nome da firma que fez que desenvolveu essas cestas, porque o interior era em burel, para obviamente nós podermos pôr os fios sem haver o risco de repelar por causa da palha. E fiquei a namorá-las, fiquei completamente a namorá-las. Depois eu não participei em nenhum workshop, obviamente, porque lá está, apesar de achar que o preço era mais do que justo, tendo em conta quem eram as pessoas que estavam a dar os workshops, foi como vos disse, a nível financeiro as minhas finanças não estavam propriamente de boa saúde
às vésperas daquilo, e eu tinha deixado para o último momento para decidir se ia participar num workshop ou não. Possivelmente, se tivesse participado, teria participado ou no da Ria Lili ou no da Vera Valimaki. Portanto, vamos ver para o ano. Já estou a fazer o melhor, que é para não me acontecerem estas coisas. Ou seja, é um dinheiro que eu vou pôr de parte, em que ninguém mais toca, e é mesmo só para aquele fim. Portanto, foi uma experiência mesmo. Eu gostei mesmo de ir ao festival. Foi fantástico em todos os aspectos. Deu para os meus filhos terem saudades de mim e regressar e ser recebida de braços abertos em vez de mãe, és feia e és má porque ralhas connosco e tal. Pronto, também foi bom por essa razão. E pronto. E eu tinha umas coisas mais para vos mostrar. São os livros que eu comprei já há algum tempo. Comprei naquele período de interregno do podcast. Mas isto já vai bastante longo e eu vou aproveitar e vou deixar isso para o próximo episódio, porque os livros vão estar sempre aqui para vos poder mostrar. Essencialmente são sobre costura, portanto fica para o próximo episódio. Queria também agradecer, antes de terminar, não queria deixar de agradecer os comentários positivos que me deixaram no episódio do podcast. Foi muito bom receber o entusiasmo por me verem regressar ao fim de 11 meses. Portanto, muito obrigada por ainda continuarem aí desse lado, por ainda quererem assistir. Do fundo do coração, muito obrigado mesmo. E pronto, e creio que por hoje é tudo. Despeço-me, um beijinho e Deus. Até à próxima. Tchau! Okay, so I have to. Okay. No, can I wrap it? Yes. I don't feel it. Okay. No, it's not natural. None of it is natural. Okay. So, don't use the